Vida Longa CBN. Nosso Vida Longa CBN entrando no ar e a gente vai falar sobre pirâmide alimentar. Há muitos anos, gente, décadas, o Brasil se preocupa com a questão da alimentação dos brasileiros desde criança, é uma preocupação constante. Do outro lado da América, lá no norte, os Estados Unidos, parece que nunca tiveram um pouco, preocupação com isso. Temos aí vários programas de televisão falando sobre pessoas obesas que precisam emagrecer, enfim. Eis que em janeiro de 2026, os Estados Unidos vieram com a ideia de uma pirâmide invertida e uma imagem, de uma pirâmide invertida com a organização alimentar da forma como eles entendem que seria melhor. A gente tem essa impressão de que eles nunca se preocuparam muito com a alimentação e que isso está acontecendo de um tempo para cá, para a gente entender se isso realmente acontece ou não, há quantos anos, ou décadas o Brasil já está na frente dos Estados Unidos em relação a essa preocupação. Nós convidamos a médica gastroenterologista e nutróloga, doutora Christian Kelly Ponzo. Ela aceitou o nosso convite, está conosco neste sábado aqui no estúdio da CBN. Doutora Christian Kelly, bom dia, obrigada. Bom dia, agradeço o convite. Vamos falar sobre saúde. Vamos lá. E é engraçado, porque a gente vê normalmente o estadunidense, ele muito grande, obeso, comendo sanduíche, fast food, frituras, a gente vê programa de churrasco, programa de sanduíche, programa de tudo. E do outro lado, programa para emagrecer, para fazer cirurgia. É uma preocupação deles agora e o Brasil já está se preocupando com isso há muito mais tempo? O Brasil já se preocupa com isso há muito mais tempo. Nosso guia alimentar, data de 2014, é muito elogiado no mundo todo. E o americano começou a preocupar com um prato mais saudável quando a ex-primeira-dama Michelle Obama lançou My Plate, o desenho do que seria um prato saudável, com legumes, verduras, o cereal no formato do arroz ou do macarrão, com pequena quantidade, e a proteína, entendeu? Organizando, chama My Plate, myplate.org. E aí, mas nunca teve uma política. Tinha aquela apresentação, a ideia de colocar isso já nos colégios, mas não com tanta intervenção. Você vê que lá tudo são porções muito grandes, muito ultraprocessado, e muita bebida açucarada, muito bolinho, pãozinho, muito refrigerante. E, para surpresa de todos, vem um documento que eles tiveram uma sacada, eu achei muito interessante. Uma maneira de chamar atenção, colocaram uma pirâmide invertida. E se você for olhar a pirâmide, a base que está lá, que seria o topo num deles, mas que seria a base, o principal, proteína, carne, ovos, leite, proteína vegetal. Quando você vai ler o documento, eles respeitam também a questão da preferência da pessoa, os vegetarianos, veganos. O carboidrato, não é que ele é o vilão. O vilão é o carboidrato refinado, os açúcares em excesso, os ultraprocessados. Então, eles chamaram a atenção no lado ali que está a proteína e tudo, tá legumes, frutas, entendeu? É engraçado, porque, gente, a rádio não tem imagem, Tudo bem. Mas se você fizer uma busca pirâmide invertida nos Estados Unidos, pirâmide alimentar brasileira, você vai ver a diferença. Onde estão os cereais aqui na nossa pirâmide, onde estão as frutas, é tudo bem definido, até por porções. Exatamente. Mas também misturado. Nesse primeiro momento, eles não procuraram, nessa imagem da pirâmide. Claro, o documento vai ser trabalhado ao longo do ano. O documento hoje ele tem base científica, são 400 páginas só de referências, muitas referências científicas, mais também de 400 referências científicas, montaram um documento que hoje tem mais o apelo visual político e agora vai ser destrinchado via quantidades e tudo, porcionamento e tudo. O nosso guia alimentar já tem isso. Só que, como então era a nossa pirâmide alimentar? Nossa pirâmide alimentar está errada? Não, não está.
Porque ela não está ali mandando você comer, na base da pirâmide, somente carboidrato ultraprocessado. Nós temos um regionalismo. Nós temos nosso arroz com feijão, nós temos o cuscuz do Nordeste. Então, a gente tem a nossa maneira de comer o nosso carboidrato. Não é porque ele está na base que ele está liberado. Pelo contrário, a atualização que teve dessa nossa pirâmide alimentar, dentro do plano alimentar, que a nossa base é atividade física, estilo de vida, e aí vem a alimentação saudável, que teria os cereais integrais, as leguminosas, aí depois vem os vegetais, né, as proteínas, as gorduras do bem, entendeu? E a pontinha lá, que é os açúcares. Entendeu? Então, assim, o nosso guia alimentar, ele é muito bom. Ele respeita essa questão do regionalismo, que é muito importante, entendeu? E ele já orienta. Não quer dizer que a base da dieta da pessoa tem que ser só pão. Não, e não tem que ser, né? A gente tem raízes. Maravilhoso. Tem muita diversidade. Agora, o interessante, que é legal, é ter chamado a atenção para a proteína. Eu acho isso muito interessante. Porque com o envelhecimento da população, hoje nós vamos ter atletas idosos, pessoas vivendo na sua melhor idade e às vezes não prestando atenção que naturalmente o nosso organismo já tende a perder a massa magra, já tende a sarcopenia. A ingestão de proteína que fica cada vez mais importante. Muito importante. E aí começa as críticas, né, que essa pirâmide teve de primeiro, assim, nossa, mas ao mesmo tempo que manda comer carne, e a gordura da carne, tudo, fala que a gordura saturada continua precisando ser só 10%. Entendeu? Por isso que agora vai ter que ser trabalhado quantidade. Porque não é porque a proteína está lá que você vai só comer carne vermelha e comer muita carne gorda. Continua sendo os peixes ricos em ômega 3, a dieta do Mediterrâneo, essa dieta dos peixes, a carne branca, como principal fonte proteica. A gente não pode extrapolar e falar que vai só comer carne vermelha e comer muito. Entendi. Bom, falando já que a senhora levantou essa questão da proteína, eu pergunto, existe, mesmo que de início nessa pirâmide invertida dos Estados Unidos, e a nossa que já existe há algum tempo, existem pontos positivos na invertida inicial de lá e da nossa que já existe há algum tempo aqui, o que poderia de repente ser mesclado, o que poderia melhorar na nossa, baseada na deles e vice-versa? Eu acho que pode melhorar na nossa, da mesma maneira que ela tem a questão da regionalidade, eu acho que ela precisa rever um pouco essa questão da quantidade de carboidratos da base, por conta da diabetes, por conta da síndrome metabólica. Cada vez mais a gente está tendo mais pacientes diabéticos com síndrome metabólica por conta do boom da obesidade. Então, para este paciente em específico, essa pirâmide com muita riqueza de carboidrato, mesmo que seja o carboidrato integral, sem proteína de contrapartida em equilíbrio, ela fica desequilibrada. Para o nosso ouvinte que está nos ouvindo e que não consegue visualizar, imagina uma pirâmide, gente, dividida em 4 níveis. O nível de baixo, que normalmente é a parte mais larga da pirâmide, a base, ela está com cereais, tubérculos e raízes. E aí, de acordo com essa pirâmide, nós poderíamos consumir entre 5 e 9 porções de cereais, tubérculos e raízes, tudo junto, né? Ao longo do dia. Ao longo do dia. Então, isso é que a senhora acha que de repente isso tem que mudar. Isso precisa mudar. E que viria para a base? O que viria para a base é os legumes e verduras. Legumes e verduras. O que viria para a base é a gente pegar o que a gente já preconiza como a dieta mais saudável que tem, que é a dieta da região do Mediterrâneo, né? Que pega as raízes, os legumes, as verduras, as castanhas e coloca ali na base. E o pão, um bolo, o farináceo, ele viria num segundo até no terceiro nível. Se pensar mesmo do ponto de vista de saúde, pegando inclusive a questão metabólica, seria a base, os legumes, as verduras, as frutas, as oleaginosas, aí depois viria a proteína com os laticínios, e aí sim
poderia vir as farináceos. Então, É a pirâmide dos Estados Unidos, mas sem precisar inverter, entendeu? Exatamente. É a pirâmide sem precisar inverter, chamando a atenção que tem que comer proteína e que o nosso carboidrato seja mais a planta. É planta e bicho. Eu brinco, é planta e bicho. Entendeu? Pois é, gente. A pirâmide dos Estados Unidos não precisava ser invertida. Eles podiam fazer uma pirâmide normal, mas eu né? acho que foi e mais aquela organizar. coisa de chamar a atenção. Exatamente. Mais marketing. Mais né? Vamos dizer marketing. assim. É mais uma visão político-estratégica nesse primeiro momento, porque é a maneira, como você falou, lá tudo é muito visual, muito de galão de comida, caixa de comida, uma adenda aqui. Você está lá no supermercado, um exemplo, 6 croissants, você compra uma caixa de 6 croissants por $4, 4,99. Com mais $1 ela dobra. 5, entendeu? Então é $5, 6 croissants. 12 croissants é $1 a mais, são $6. Gente. O que você vai levar para casa? É o dobro. O dobro, entendeu? Croissant, Então, faz ideia. é isso que tem que começar a mudar. Porque a indústria vai continuar fabricando, só que você tem que conscientizar o americano que não é porque está lá que você tem que comprar. Você tem que olhar para aquela feira. Aquilo ali tem que fazer, é a pontinha só. Você vai ter que aprender, meu amigo, comer mais verdura, comer mais legume, porque senão, cada vez mais é o que a gente está vendo lá, adoecendo, as pessoas estão adoecendo. Não, e engraçado essa questão da promoção, porque isso acontece aqui também no Brasil. Vamos supor, você precisa fazer uma comida rápida, vai no fast food e a pessoa fala, você quer dobrar a batata por mais R$1? Mas- Você precisa comer o dobro de batata? Não precisa. E balde de pipoca no cinema. Doutora, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e já volta. Estamos de volta com o nosso Vida Longa CBN, a doutora Christian Kelly Ponzo conosco, ela que é gastroenterologista, nutróloga, nos ajudando a entender um pouco dessa pirâmide invertida que os Estados Unidos lançaram nesse mês de janeiro, já com uma preocupação a mais, isso é recente, né? Essa preocupação deles é um pouco mais recente com a alimentação, e a gente está fazendo sim uma comparação entre o que eles estão colocando lá e o que nós já temos aqui no Brasil. Na ida para o Repórter, a gente falava sobre a questão da vantagem financeira. Às vezes, com $1 a mais lá, você leva o dobro de comida. Aqui, a gente tem, às vezes, por mais R$1, você leva o dobro de batata, né? Ou alguma coisa do tipo. E aí você pensa, será que eu vou comer isso tudo? Porque senão, se sobrar, eu vou estar jogando esse meu R$1 a mais fora, literalmente no lixo. Então, às vezes, o raciocínio tem que ser outro. Não a vantagem financeira, mas sim, eu vou dar conta. Eu realmente preciso comer o dobro de batata, o dobro de croissant? Exatamente. Atenção é o seguinte, nós não temos que comer mais, nós temos que comer melhor. Antigamente, lá na década de 60, 70, meus pais iam no cinema, era um pacotinho de pipoca. Pequenininho. Pequenininho. Que a gente comprava no E pipoqueiro, todo né? mundo ficava feliz. Hoje tem que ser um balde. Peraí, por quê? Quem falou que de repente tem que levar um balde de pipoca para dentro do cinema? Lotada de gordura saturada de manteiga. E que às vezes sobra. E cheio de... E às vezes sobra. E outra coisa, às vezes para não fazer sobrar, você vai comer um balde de pipoca. Entendeu? Então, assim, se você comprar uma porção menor, ninguém vai sair do cinema para encher de novo. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso na nossa mente. O que pode ser uma vantagem nesse momento vai ser uma desvantagem no futuro. O que pode ser uma vantagem de uma batata dobrada é batata frita. É uma combinação de gordura saturada frita com o amido. Não é o momento, gente. Já está comendo sanduíche, porque tem um sanduíche, o dobro de batata. E quando não vem um refri, dobro também, açucarado. Entendeu? tudo Então, processado. facilmente uma refeição consegue bater 1.200 calorias numa refeição. Para uma pessoa que às vezes vai precisar estar num processo de emagrecimento ou mesmo no processo de tratamento que precisa de 2.000 calorias, a gente bate com Um sanduíche. um sanduíche, um pratinho ali, uma coisa ali, metade disso. Sem falar no exemplo para as crianças, né? Exatamente. Agora, vamos lá. Aqui no Brasil, só falou que esse conceito da pirâmide veio lá em 2014, né? Já tinha antes, 2014 veio o Guia Alimentar. O Guia Alimentar. Pois é, mas a gente está em 2026. Será que também já está na hora da gente dar uma revisadinha básica na nossa pirâmide? Com certeza. Nós envelhecemos. Entendeu? Então, nós temos que adaptar essa pirâmide justamente chamando a atenção da necessidade, porque quando a gente envelhece, Patrícia, a gente tem que aumentar a quantidade de proteína que a gente tem que comer todo dia. O básico, normal, basal, assim, sem levar em consideração a atividade física, tudo é 1 grama por quilo dia de proteína, por quilo do seu peso.
Quando a gente envelhece, depois dos 50 anos, isso já passa para 1,2, 1,5. A gente tem que comer um pouquinho a mais. Por quê? Para balancear essa tendência natural do nosso organismo programada e genética da perda da massa muscular. Então, hoje, não é mais uma questão de você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física aeróbica para você melhorar sua capacidade pulmonar. E você precisa fazer uma atividade física resistida muscular para você equilibrar essa resistência de anabolismo que o idoso tem e essa facilidade que o idoso tem de perder a massa magra. Ou seja, não é só o idoso consumir mais proteína, ele também precisa entrar em atividade. Exatamente, que só consumir a proteína, mas ficar sedentário não vai adiantar nada. E às vezes o idoso tem essa dificuldade. Prótese, medicamentos que alteram o paladar, proteína sacia, com a questão da mastigação. Então, às vezes você vê muito mais o idoso querendo comer bolachinha de maizena mergulhadinha no café com leite de manhã, mas cadê um ovo que deveria estar ali? Cadê um iogurte que deveria estar ali? Entendeu? É só bolacha, café com leite, entendeu? Então, assim, você está alimentando, mas não está nutrindo para a terceira idade. É engraçado, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma proteína de um ovinho mexido e tal, a gente volta lá nos Estados Unidos com os ovos mexidos com bacon. É por isso que eu falo, não precisa ser com bacon e muito né? bacon. Mas os ovos né? são bem-vindos, Mas né? os muito, muito. Agora, a gente fala sobre alimentação e não dá para separar a alimentação da longevidade, né? Uma coisa está ligada à outra, o quadro é vida longa, né, gente? E a alimentação de qualidade, a gente já vem mostrando isso porque a população brasileira vem envelhecendo, né? Sim. A gente tem uma mortalidade cada vez mais tardia. Que bom! Sim, isso muito mostra bom. que a gente está tendo qualidade de vida. Mas tem que ter o exemplo para as crianças para que essa qualidade continue. Com certeza. E a criança você modela, né? Você educa pelo modelo. Não adianta você falar com o seu filho que ele não pode tomar refrigerante, quando na verdade ele vê você tomando litros de refrigerante. Você não pode, eu posso. Ter fritura dentro de casa, entendeu? A criança precisa de suporte, a criança precisa de ajuda. A primeira prateleira, ela abrir a geladeira, o que tem que estar ali? Fruta lavada, fruta picada, entendeu? Oferecer. Fazer parte. Não almoçou, vai lá, pega o pacote de biscoito. Vai lá, pega o pacote de batata Ruffles. Espera aí, pelo amor de Deus. Quem faz compra no supermercado não é a criança. Então, quem é responsável pela alimentação infantil são os pais e os cuidadores. Como seria um consumo inteligente, então, para o brasileiro, num prato? Né? Prato. Proteína, Vamos lá. carboidrato, O gordura. prato ideal. Metade desse prato tem que ser de legumes, verduras. Vamos colocar fruta também, porque seria a porção de fruta ali, se fosse no caso. Porque quando a gente fala uma refeição equilibrada, a gente está falando em todos os momentos. Então, uma refeição equilibrada no café da manhã. Ter uma fruta, ter uma proteína. Pode ser um leite. leite. Exatamente, pode ser café com leite, um iogurte. Uma fruta ali e uma proteína, que pode ser um ovo, pode ser o queijo. Né? Quando a gente vem para o almoço, metade do prato é salada crua e cozida. Vou falar só salada crua. A pessoa pode ter uma preferência de não querer comer alface, mas ela pode comer, por exemplo, batata, beterraba, cenoura, abóbora, tomate, entendeu? Tem que ser metade do prato. 25% desse prato, proteína. Ovos e carne, se nós estamos falando do almoço, né? E aí os outros 25%, uma polenta, ou um macarrão, um arroz com feijão. Porque, ou. Porque é pegar só um tipo só, eu posso comer arroz com macarrão? Pode, mas aí você diminui a porção de cada um deles. Você não pode comer muito de arroz e muito de macarrão. Eu imaginando esse prato que a senhora idealizou pra gente, eu fico imaginando muitas vezes que a gente via nos comerciais, na televisão, aquela metade do prato de feijão com arroz. Um ovo em cima e a salada do outro lado e um pedaço de carne. Era metade do prato de cereal. Exatamente. E a salada mistura com uma folha isolada de alface com uma rodela de tomate em cima. Coitada. Entendeu? É o contrário. Aquele cantinho hoje é da polenta ou do arroz com feijão.
Ovo, Se o macarrão. paciente for vegetariano, gente, com certeza ele vai comer mais feijão, ele vai comer grão de bico, ele vai consumir ervilha, edamame, porque ele não vai consumir aquele 25% da carne. Então, essa parte de feijões, soja e tudo vai ser maior. Até para dar uma compensada Porque na é a proteína vegetal. É Uhum. a fonte, né? A fonte proteica do vegano é essas leguminosas. Uhum. Mas continua tendo as verduras e os legumes como metade do prato. Entendeu? E para a gente encerrar, doutora, o funcionamento do organismo, ele passa a ser muito melhor quando você tem uma alimentação mais saudável. Com certeza. Nós temos no nosso intestino trilhões de bactérias, trilhões de micro-organismos. Você tem uma ideia, nós temos em torno de 2 milhões de bactérias. E cada bactéria tem o seu gene. Nós temos 22 mil genes humanos. Nós somos mais bactéria que humano. Olha, Está tudo ali dentro da sua microbiota. meu Deus. Você não é o que você come, você é o que você alimenta a sua microbiota. Se eu dou para minha bactéria só açúcar, se eu dou para minha bactéria só gordura, eu vou fazer uma microbiota, eu vou inflamar meu intestino. Se eu dou, o que eu alimento? Lactobacilos. Todo mundo pensa em tomar lactobacilos probióticos. A gente tem na nossa flora. Aquele vidrinho A pequenininho. gente tem lactobacilos. Quem que alimenta? Carboidrato fermentável, que é a fibra. Olha isso. Então, se eu como uma dieta rica em fibras, eu estou alimentando. Cresce o que você alimenta. Verdade. Se você alimenta com gordura, proteína, vai crescer aquela bactéria. E muitas vezes o obeso, ele tem uma fome por alimentos hiperpalatáveis que está fora, às vezes não é uma preguiça, é dele, porque ele está alimentando aquela flora bacteriana, pedindo só comidas gordurosas, hiperpalatáveis, porque ele cresceu aquilo ali de tanto, vira um ciclo. E aí entra o conceito da educação alimentar. Exatamente, porque se eu como mais fibra, mais frutas, mais verduras, eu vou crescer meus lactobacilos. Se eu cresço meus lactobacilos, eu tenho mais saciedade. Por isso que existe a microbiota do obeso e a microbiota do magro. Então, Entendeu? gente, vamos nos alimentar com Exatamente, certa, né? com Mais frutas e fibras. legumes, porque você vai naturalmente alimentar os seus lactobacilos. Porque também não adianta eu tomar o probiótico, tomar lactobacilos lá e alimentar de McDonald's. Não adianta. Alimentar de fast food. Tô jogando meu dinheiro fora, literalmente. Exatamente. Exatamente. Doutora Christian Kelly, que prazer conversar com a senhora. Já deixo o convite para a gente bater um papo aqui outras Com vezes, certeza, principalmente é um agora com os prazer. Estados Unidos organizando. Usando isso né? daí. Vai que a gente organiza a nossa também. A nossa também já vai chamar atenção, já está chamando a atenção dessa necessidade da mudança, né? E aí, talvez já embarcando, já que vão fazendo aqui, vão fazer também. Muita coisa vai surgir. Já surgiu, né? Pirâmide alimentar relacionada às canetas. Mas não a pirâmide alimentar, mas sim o guia alimentar. Já tem estudo, o guia alimentar em quem usa as canetas emagrecedoras, remédios anti-obesidades, né, os remédios de suporte de diabetes. Como tem que se alimentar. Então, já tem documento científico em relação a isso. E cada vez mais vai se falar muito sobre isso. Já está super convidada. Tá bom. Obrigada Com mais uma certeza. vez.